Olá, eu sou Flávio Alves, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos estar falando a respeito de como deve andar um cristão. Segundo a Bíblia, deve-se andar como Cristo. Quando colocamos o Evangelho diante de nós, o espelho, a palavra, ela traz para nós as características de Cristo, as características deixadas pela palavra, para que sigamos e prossigamos conhecendo esses princípios por meio dessa revelação e por meio daquilo que foi estabelecido por Deus o Pai, aquilo que está escrito, aquilo que foi deixado para nós seguirmos. Então, para iniciar, tem um texto em 1 João 2,6 que diz: aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que nasceu de novo e diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, também deve andar como ele andou. Olhando para essa afirmação, colocando o espelho da palavra diante de nós, vemos que tem muitos fatores, muitos casos e muitos comportamentos nossos que não são como de Cristo, não condizem com o de Cristo. E agora, quem poderá nos defender? A palavra, ela nos ensina, ela nos molda, ela faz com que mudemos. O Espírito Santo, ele é especializado em trazer vida para o nosso corpo carnal. Como é isso? Ele está dentro de nós. O amor de Deus foi derramado em nós, Romanos 5,5, para que possamos, por meio desse amor, conhecer o amor em sua totalidade, que é Deus, o Pai, por meio de Cristo, por meio da palavra, e possamos assim mudar aqueles comportamentos que a gente tem que não deveria mais ter, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Olhando para esse espelho, vamos identificar aquilo que está fora do padrão de Cristo. Está fora da varonilidade, do varão perfeito, da forma com a qual o mestre andou. Vemos em Hebreus 5, o versículo 11, que existe algo que devemos correr, almejar, que é o crescimento espiritual. No versículo 11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Ou seja, ouviu, mas não praticou. Ouviu e não considerou. Em outro texto é citado que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqui o escritor diz: vocês se tornaram displicentes, vocês não deram valor àquilo que ouviram. No verso 12 diz assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. 14. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. O escritor de Hebreus mostra que existe uma falta de crescimento, uma criancice, uma meninice, por não considerar aquilo que é ouvido. E isso faz com que a gente não possa dar passos e não possa, diante desse espelho que nos mostra o crescimento, que nos mostra como devemos andar e seguir, aumentar o nosso nível espiritual, o nosso crescimento e se tornar maduros, discernindo o certo e o errado, discernimento. Então, a Bíblia nos dá essa instrução que, se nós não considerarmos aquilo que ouvimos, nós vamos continuar como crianças. Agora vemos em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas
como se pertencesse a este mundo ou fosses criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, ou seja, pela sua carne. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então vemos que a Bíblia mostra que comportamentos fora daquilo que a palavra nos mostra que devemos agir nos tornam crianças carnais e não vivendo aquilo que é o retrato do cristão, do Filho de Deus, deixado na palavra, deixado na Bíblia. Tem um texto que diz: um menino, mesmo sendo herdeiro, ele tem que se sujeitar a tutores ou a uma pessoa que comanda as riquezas, a herança dele, até ele se tornar maduro. Ou seja, essa criancice, essa falta de crescimento, de desenvolvimento, faz com que nós não tenhamos nem vivamos uma vida de herdeiro do Pai. O Pai Celeste fica como ser um interrompido, embargado, algo travado. Aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz, como diz aquela canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Essa herança fica embargada, fica presa. E nós não desfrutamos dessa herança em todas as áreas porque nos comportamos como crianças, como meninos espirituais. Mas não é assim que aprendemos de Cristo. Aprendemos que Ele cresceu em graça, estatura e idade. Ele se desenvolveu por meio dos seus sofrimentos, daquilo que padeceu, daquilo que Ele passou. Devemos pegar esse exemplo de Cristo e seguir. Porque assim como Ele andou, nós que nascemos de novos e temos Ele como Senhor, devemos andar. Até a próxima. Fui!